Olá, estamos aqui hoje no Olhar Especial com o senhor Marco Aurélio Cruz Francisco. Ele é diretor executivo da Adiante, Associação de Incentivo ao Núcleo de Trabalhos Especiais, cuida de autismo. Muito obrigado pela sua presença, senhor Marco Aurélio. O Olhar Especial quer mostrar um pouco, levar uma informação sobre o autismo, o que para isso eu queria saber como nasceu a Adiante. A Adiante é uma associação formada por famílias que têm filhos autistas. Ela foi criada em 1987. Nossa, mais de 20 anos. Mais de 20 anos, mais de 25 anos. É verdade, quase 26 anos. Ela foi criada em São Paulo, na cidade de São Paulo, e cujo objetivo basicamente era dar suporte a um núcleo de atendimento de portadores de autismo. Isso em 1987, ou seja, mais de 25 anos. Essa associação começou a funcionar de uma forma muito precária em residências cedidas por pessoas da sociedade, e até que em 1993 nós recebemos do prefeito de Osasco, Dr. Rossi, um terreno para que fosse instalado nesse terreno um núcleo de atendimento de autismo. Aliás, prefeito nosso, Francisco Rossi, foi um homem que teve um olhar muito grande para a questão da pessoa com deficiência em Osasco, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, nós não tínhamos condições de construir esse núcleo, mas com muito esforço das famílias e de doações de algumas empresas, nós conseguimos construir um núcleo que ainda naquela época era considerado transitório, e nesse núcleo nós temos 6 salas de atendimento, cozinha, banheiro, escritórios, e hoje nós atendemos 33 pessoas portadoras de autismo. 33? 33. Tá. O autismo não é uma doença. Não é uma doença. Não é uma doença. Mas é considerado, a pessoa que tem autismo é considerada uma pessoa com deficiência ou não? O autismo é uma síndrome. Uma síndrome. Uma síndrome porque a pessoa com autismo tem um conjunto de sintomas. Não há um exame médico para diagnosticar que a pessoa é autista ou não é autista. O portador de autismo, ele tem algumas características. Tem normalmente uma dificuldade de relacionamento social, daí vem esse estigma essa realidade que a pessoa autismo vive para si mesma, vive isolada. Então ela tem essa característica de dificuldade de relacionamento social, tem uma dificuldade de comunicação verbal. Ele não fala muito? Como o autismo é um espectro, então tem vários níveis de autismo, não existe um padrão. Mas tem pessoas portadoras que falam perfeitamente, tem pessoas que não falam, tem pessoas que falam com grande dificuldade. Quer dizer que ele pode até não falar? Pode até não falar, ou falar de uma forma muito, muito, muito restrita. Então, essa é a segunda característica, dificuldade de comunicação verbal. E a terceira é intelectual. Então, você tem autistas que está vinculado à síndrome, a uma deficiência mental. Então, dentro desse espectro, e que essas três sintomas, comunicação social, verbal e desenvolvimento intelectual, variam de pessoa para pessoa. Meu filho tem 35 anos, eu me envolvi com essa causa porque meu filho é autista. E o meu filho, por exemplo, ele tem uma comunicação, ele vive conosco, com a família, na minha casa,
Ele é muito bem atendido, não só na Adiante, mas antes, inclusive, tinha uma equipe que trabalha com ele. Então, ele tem um relacionamento social relativamente bom, né? A linguagem dele é muito restrita. Tem uma linguagem de um garoto, uma criança talvez de 4, 5 anos. Ah, é? Mas ele é uma pessoa extremamente inteligente, né? Então, ele, aparelhos eletrônicos, mexe com facilidade. Então, a parte, digamos assim, de inteligência cognitiva dele é bastante desenvolvida. Mas eu considero que de 0 a 10, se eu tivesse uma sensibilidade minha, ele estaria no nível 4, 5. Né? Então, assim como tem ele nesse nível, tem autistas de alto desempenho, como apareceu outro dia na TV Globo, que ele tem grande característica, grande facilidade com determinados tipos de técnicas, como matemática, física, assim por diante, mas normalmente, e tem os autistas extremamente severos. Alguns morrem antes de 7 anos porque não criam anticorpos. Nossa! Então, o autismo, a estatística do autismo, no Brasil não existe essa estatística formada, mas mundialmente, segundo algumas referências bibliográficas, é de 4 a 5 por 10 mil no mundo. Então, a gente pode imaginar que no Brasil seja alguma coisa semelhante a isso. Um atendimento muito, muito complexo que exige uma intervenção multidisciplinar. O SUS tem esse atendimento para as pessoas que estão nos assistindo agora e que, felizmente, o senhor teve uma condição para ter essa equipe multidisciplinar, né? Mas, assim, e quem não tem? E está nos assistindo e, de repente, vê que o seu filho encaixa nesses sintomas que o senhor falou. Eu acho que, no caso da TV Globo, que fez 3 programas seguidos no Fantástico, lá no site da TV Globo, eles relacionaram instituições que atendem autistas, não só em São Paulo, como no Brasil. São poucas, na verdade, são poucas. Eu não tenho muita condição de falar quanto ao SUS. Em São Paulo, você tem os CAPs, que atendem, de uma forma geral, pessoas com uma gama variada de problemas mentais. Né? Psiquiátricos, psicológicos, né? Existe uma linha de pessoas que batalham nessa área de autismo que acham que o CAPS não tem condições, efetivamente, de dar o atendimento que os autistas precisam. Então, mas de qualquer maneira, existem algumas instituições, né? Adiante é uma delas. Em São Paulo, poucas. Eu acredito que em Osasco seja a única que tem esse tipo de atendimento. Em São Paulo tem outras, né? Na cidade de São Paulo e no interior de São Paulo tem outras, mas sempre nessa estrutura de instituição. Uma instituição, ou uma associação, ou uma fundação. Normalmente por movimento pais, da né? Sociedade civil, exatamente. Normalmente por Bom, senhor Marco Aurélio, nós vamos chamar o nosso intervalinho e vamos dar sequência nesse programa, gente. Estamos falando sobre autismo e a instituição que está aqui hoje falando sobre autismo é a Adiante. Olá, estamos aqui hoje no Olhar Especial com o senhor Marco Aurélio Cruz Francisco. Ele é diretor executivo da Adiante, Associação de Incentivo ao Núcleo de Trabalhos Especiais. É sobre autismo. Senhor Marco Aurélio, essa instituição já vai fazer 26 anos, né? Como vocês sobrevivem? O início, nos primeiros 20 anos, possivelmente, a associação ela sobrevivia com recursos dos próprios pais, através de campanhas de arrecadação de recursos, através de esforço dos próprios pais. Hoje, cerca de 90% dos pais são caracterizados como família de nível social, digamos assim, pobre, né?
forma. Tá. Então, mais de 90%, eu acho. Mas essas famílias trabalham e batalham muito no sentido de buscar, de alguma forma, recursos para manter a associação Porque funcionando. precisa ter um espaço, pelo que o senhor está me falando, que eles tenham um convívio social entre eles, porque fica difícil, ou seria possível, simplesmente deixá-los em escolas, vamos lá, escola normal, escola do Estado, da Prefeitura. Vamos talvez primeiro responder a primeira pergunta e depois mandar a segunda. Então, a questão hoje, a Adiante, ela tem um convênio com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Digamos assim, a linha a maior fonte de recursos para Adiante. Nós estamos trabalhando, já tivemos com a Prefeitura de Osasco, com a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Osasco, um convênio, e hoje nós estamos abrindo uma conversa com eles no sentido de expandir o suporte da Prefeitura de Osasco à instituição. Tá. E o nosso grande objetivo é aumentar a participação da iniciativa privada, recursos não só de empresas, como de pessoas físicas, para balancear essas fontes de recursos da Adiante. Adiante, hoje, ela tem, basicamente, um atendido na Adiante custa em torno de R$ 1.500 por mês. Um atendido, R$ 1.500 por mês. Por quê? A equipe que trabalha com autista tem que ser uma equipe multidisciplinar. Quais são? Então, nós temos uma equipe de psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, educadores físicos. Por que educador físico? Porque os autistas precisam de uma atividade física, porque tem essa característica deles se fecharem, eles ficam sedentários e isso causa outros tipos de problemas de saúde. Também tem a questão de equilíbrio, né? Então isso precisa ser trabalhado com um profissional. Então hoje na Adiante nós temos 33 atendidos, praticamente são um profissional para 2. Então, cada sala de atendimento, nós hoje temos como no nosso projeto 4 atendidos com 2 profissionais. Porque o atendimento do autista tem que ser um atendimento que a gente chama tailor-made, é um atendimento. Por exemplo, o meu filho, ele tem um planejamento para ele. O que ele vai adquirir de conhecimento nos próximos 30 dias, nos próximos 6 meses, no próximo ano. Cada um deles, como eles são muito desiguais, cada um deles precisa ter um trabalho, um planejamento individualizado. Então, é por isso que hoje é um atendimento extremamente caro, porque ele precisa, primeiro, remunerar essa equipe profissionais, e é uma grande dificuldade, porque, você sabe, a associação ela vive com parcos recursos. Então, mas nós precisamos remunerar a equipe de profissionais. Segunda questão, no atendimento do autista você tem uma linha pedagógica no sentido de buscar acrescer conhecimentos, muito voltado para atividades da vida diária, por exemplo. O grande sonho que eu para o meu filho, o que eu espero nesse atendimento a ele? É que ele seja cada vez mais independente. E cada vez mais com melhor relacionamento na sociedade, com a família e com as pessoas que o cercam. Isso é um treinamento, isso é um trabalho técnico que precisa ser feito. Então tem essa área pedagógica, tem a área de saúde, obviamente, porque nós precisamos de suporte de médicos, de psiquiatras. Eles tomam medicamento? Como eu disse, o autista tem vários níveis. Por exemplo, o meu filho toma. Né? Normalmente o autista tem um nível de ansiedade elevado, então toma ansiolítico, então precisa ser acompanhado por médicos, por psiquiatras. Que fazem, que prescrevem medicação e fazem o acompanhamento deles. E a terceira linha, então temos o pedagógico, o saúde e a atendimento social. Né? Como nós atendemos famílias de baixa renda, obviamente tem um trabalho social no sentido de dar apoio a essas famílias. Vocês atendem, então, também pessoas de baixa renda? Baixa renda. Fundamentalmente, a gente atende pessoas de baixa renda. Há muita procura ainda? Hoje nós temos uma fila de espera bastante grande, em torno de 50 famílias. Só para Osasco? Só lá adiante. Só lá adiante em Osasco. Então, uma instituição para atender o autismo, no nosso modo de ver, como o atendimento é muito especializado, o núcleo
ele não pode atender 150, né? Então tem que ser, então adiante, no máximo, vai atender 40. O nosso objetivo é que, quando a gente estruturar todo adiante, a gente pode replicar esse núcleo em outros lugares do estado de São Paulo, por exemplo. Poxa vida! Então, esse é a nossa linha de ação. Mas, como eu estava falando, em torno de R$ 1.500 por atendido, meio período. Meio período. E nós temos um convênio com o estado de São Paulo, que é muito bom, mas não cobre isso de forma nenhuma. Então, a gente precisa sempre buscar recursos e nós estamos estruturando uma campanha voltada para empresas, especificamente em Osasco, e para pessoas físicas. A nossa ideia é aumentar o número, fazer uma campanha de associados, aumentar bastante o número de pessoas que participam, mais que contribuem, participem da vida da Adiante, que é uma forma de você multiplicar conhecimento. Independente do valor que é doado, eu tinha um professor na FIA que me dizia o seguinte: quem reconhece o valor da instituição é a sociedade. E a sociedade reconhece pelo número de pessoas que são voluntários, que são associados àquela. Então ele comentava uma coisa muito interessante. No Brasil, uma associação, uma entidade do terceiro setor tem que ter no mínimo 1.000 contribuintes. 1.000. Não interessa se dá R$1 ou R$1 milhão, não interessa. 1.000 contribuintes. Porque isso é um efeito multiplicador da causa. Na medida que você contribui com alguma coisa, você recebe informações e você multiplica essas informações. Bom, estamos aqui com o Dr. Marco Aurélio Cruz Francisco, pai de Raimundo Elias Francisco Neto, o seu filho autista, né? O senhor Marco Aurélio é diretor executivo voluntário da Associação de Incentivo ao Núcleo de Trabalhos Especiais. E vamos fazer mais um breve intervalo e voltamos já já. Vamos continuar assistindo, gente, porque hoje estamos falando de autismo. Olá, estamos aqui com Marco Aurélio Cruz Francisco, diretor executivo voluntário da Adiante, sobre autismo. Adiante é a Associação de Incentivo ao Núcleo de Trabalhos Especiais. Senhor Marco Aurélio, a gente estava falando aí sobre recursos, essa fila de espera de 50 pais aí precisando colocar seu filho, né, nesse trabalho tão importante que vocês fazem, tão carente aqui na nossa cidade, em todos os outros lugares, né, do Brasil, porque autismo, pelo que o senhor colocou para a gente, não é tão simples de diagnosticar, né? O seu filho, o Raimundo, o senhor falou que descobriu com quantos anos? 3 anos. 3 anos. E como é que foi essa descoberta? Essa é um assunto que eu acho bastante relevante colocar ênfase. Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor o prognóstico. Ah, tá. Então, crianças que têm essa característica, e meu filho tem 35 anos, então esse diagnóstico foi feito há 32 anos atrás, então o entendimento sobre essa síndrome era muito limitado. Mas nós tivemos a sorte de ter uma pessoa que teve, uma psicóloga que teve condições de fazer o diagnóstico e iniciar um processo de atendimento há 30 anos atrás. Na verdade, o que acontece? A grande preocupação é, como eu disse, o diagnóstico precoce. Então, ter o diagnóstico precoce é extremamente importante. No Brasil, evoluiu muito nesses 30 anos. Hoje, a capacidade de diagnosticar melhorou bastante. Então, hoje, eu acredito que o que acontece que uma família percebe? Quando percebe que a criança não se relaciona, fica muito fechada em si mesmo, tem movimentos repetitivos. Essa é outra característica do autista, movimentos repetitivos. Tipo como? Por exemplo, o balançar do corpo é uma característica
Ah, tá. Quer dizer, Isso eu já vi em filme. Exatamente. Então, o que acontece é o seguinte, algumas características, alguns que a gente chama de sintomas, são indicativos que essa criança precisa ser avaliada. O meu filho, a gente imaginou que ele não se relacionava porque tinha problemas de audição. Tá. Sempre assim, tem problema de audição. Aí você vai e faz os testes audiométricos e vê que não é um problema de audição. Então, e há uma tendência da família a negar, né? Porque isso é o natural. Difícil, né? Assumir isso. Então, uma recomendação que eu faço para as famílias é que, havendo algum tipo de indicação, pode ser que não seja, mas é importante encaminhar a um médico ou a um psicólogo que possa efetivamente fazer uma avaliação se existe ou não existe o autismo nessa criança, para que possa começar o mais cedo possível o atendimento. Na adiante, como é que é o processo? Nós temos uma fila de espera, mas a gente tem, a nossa capacidade de atendimento, primeiro, é limitada, segundo, nós temos técnicas voltadas, como o autismo é um espectro extremamente elevado, dependendo do nível do autismo que acomete aquela criança, a gente não tem condições de atender. A gente procura atender as crianças que a gente tem condições, efetivamente, de dar um suporte adequado. Ah, tá. Então, toda criança passa por uma avaliação. Tá. Então, uma criança chegando lá, ela é avaliada durante 15 dias pela equipe nossa. E essa avaliação sai um laudo, um relatório, que indica se nós temos ou não temos condição de atender e, se não temos, para onde podemos encaminhar. Então, essa é a história. Então, esse processo, eu acho que é um processo extremamente importante, no sentido de, inclusive, poder dar um direcionamento. Se a gente não consegue atender, dar um direcionamento para a família de como estabelecer os próximos passos. Então, assim, na adiante a gente funciona assim. Hoje temos 33, nós temos um limite de atendimento de 40, na estrutura que nós temos hoje, está quase no limite. E eu queria falar um pouco, Marcela, do projeto nosso. Né? Sim, o senhor estava me falando que o senhor o sonho é se tornar um centro de referência. Centro de referência em autismo. Poxa, que coisa linda. Eu acho que em São Paulo, eu acho que no Brasil, nós não temos, ou temos muito poucos. Então, a ideia, efetivamente, desde que eu fiz o meu curso lá, o meu MBA, é criar um modelo de uma instituição de centro de excelência de autismo, que teria como objetivos, primeiro, dar um atendimento adequado à pessoa portadora de autismo. Só queria fazer um comentário. Sim. Hoje, na adiante, nós temos atendidos de 5 a 36 anos. Nossa! Então, é uma gama extremamente... cujo atendimento tem que ser diferenciado. O atendimento que você dá ao meu filho com 35 anos não é igual ao atendimento que você dá a uma criança de 5 anos. Então, é um atendimento personalizado e voltado para cada um deles. Então, o nosso grande objetivo é criar um centro de referência. Esse centro de referência teria 3 linhas de atuação. Primeiro, o atendimento, efetivamente. Segundo, formação profissional. Nós precisamos ter gente em mais quantidade, melhor preparada para fazer o atendimento. E terceiro, uma residência terapêutica. A gente chama de residência terapêutica. Essa residência terapêutica visa, efetivamente, ter uma estrutura profissionalizada de atender o autista depois que a família não estiver mais presente, assim por diante. É uma preocupação que pessoalmente eu tenho, inclusive. Mas dentro dessas 3 linhas, é ter um centro de atendimento extremamente profissionalizado. Eu quero implantar na adiante uma gestão profissionalizada. Hoje eu sou diretor executivo voluntário, mas eu acredito que o voluntariado é importante, mas a administração precisa ser profissionalizada. Então, temos um grande projeto aí, que eu espero que até o final do ano que vem isso esteja desenhado, para que a gente possa mostrar isso para a sociedade, para o governo municipal. O prefeito já mostrou interesse em nos conhecer lá, e para o governo estadual também. Puxa, que bom. Quer dizer que o nosso prefeito Lapas vai conhecer o local? Ele se predispôs a conhecer. Poxa, e ele será muito bem recebido lá. Com certeza. E assim, o que mais? O senhor foi até fazer... Gente, olha o que um pai e uma mãe faz, né, por um filho, né? Ele chegou engenheiro, trabalha, claro, né? E muito ajudou lá nos recursos da Adiante. E ele foi fazer uma pós-graduação para se preparar, né, para fazer disso um centro de referência mesmo, né? É. E
assim, eu queria que o senhor colocasse o sonho. O senhor disse que o senhor devia isso a seu filho. Isso né? aí, Acho que Deus não dá uma cruz maior do que a gente pode carregar mesmo. Outro dia nós estivemos aqui, pena que o nosso tempo está acabando, mas com a dona Darcy, um grande abraço. Ela teve um filho com câncer, 6 anos, no auge da vida. Ela falava, Maristela, eu era uma dondoca. E de repente foi parar no Hospital das Clínicas e, gente, nasceu o Itaci. E está aí até hoje, junto com um monte de pais. E eu gostaria que o senhor deixasse essa mensagem, nosso tempo está acabando, né? Mas eu quero que o senhor volte aqui muitas vezes, muito obrigado, com a sua equipe, para a gente falar mais sobre autismo. E quem está nos assistindo, que mande as suas dúvidas, que pergunte. Nós estamos colocando aí imagens, tá? Da Adiante, site, telefone, todos os contatos, né? Ok. Na verdade, como você fala, Deus dá o peso para quem pode carregar. Né? Eu nunca me imaginei, eu sou engenheiro, né? Então tenho uma formação extremamente técnica e racional de como lidar com os problemas, né? Mas em função desse problema do meu filho, eu tive que abrir a minha mente, né? O meu coração para esse tipo de assunto. E eu realmente senti a necessidade de me preparar para fazendo um MBA na FIA, aqui na Universidade de São Paulo, no sentido de criar uma instituição profissionalizada. Eu acredito que o terceiro setor no Brasil está passando por um processo de profissionalização. Nós estamos ainda muito atrás de instituições como tem os Estados Unidos, por exemplo. Você tem uma ideia, a reunião mundial das famílias de autistas nos Estados Unidos congrega mais de 10 mil pessoas. Nossa! Então, meu objetivo nos próximos meses é, inclusive, visitar algumas instituições de referência nos Estados Unidos. A Europa também tem várias instituições dessas referências. E trazer aqui para o Brasil, especialmente para São Paulo e para Osasco, esse sonho de criar um centro de excelência em atendimento de autismo que possa, inclusive, se replicar em outros locais do país. Bom, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. E aguardamos o senhor muitas vezes aqui com a gente. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, telespectador. Um grande abraço a todos.